fui no começo desse governo, dessa legislatura, secretário de Planejamento de São Paulo. Portanto, eu tenho uma certa experiência, digamos assim, no embate político. Existe um certo embate político, e esse embate político, obviamente, nesse embate político, de vez em quando, não há como você procurar uma verdade, porque há verdades, há projetos políticos, nas palavras do deputado Nelson Peregrino, que são naturais. Mas eu também venho da academia, embora não na área das ciências humanas, né? Eu sou engenheiro aeronáutico, trabalho no INPE e procuro trazer o máximo de coisas que eu aprendi para a política, o máximo de coisas que eu aprendi na academia. Um deles é o que a gente deve procurar em cima de... Já terminou meu tempo? Não. Foi um sparring voluntário. Em cima de hipóteses, a gente procurar a verdade. Testar essa hipótese, ver se essa hipótese é correta. E é o que eu esperava do professor, é uma pena que ele não está aqui. Ele chegou, eu acho que devem ter falado para ele, olha, ali vai ser um embate meio ideológico, então tem dois lados, a Marília Corina. Eu esperava construir hipótese do seguinte: existe uma correlação certa entre a melhoria de certos índices na Venezuela e o Chaves? Não existe uma coincidência. Agora, isso cientificamente não é verdade. Existe uma melhoria na Colômbia, no Brasil, em vários lugares que eu vi. Infelizmente, eu não me lembro mais os dados de cada país, que a CEPAL divulgou. Existe uma melhoria, um estudo da CEPAL, que não pode ser acusada de neoliberal, nem de liberal. Existe uma certa correlação. Não estou criticando ninguém, porque, como eu disse, os números das ciências exatas não servem para determinar certas coisas do espírito humano, das ciências humanas. E desde que eu entrei na política, eu não leio mais matemática, aerodinâmica, eu leio história, sociologia, etc. Eu estava me sentindo, em determinado momento aqui, no século XIX. Eu acho que isso é uma coisa antiga. Eu acho que nós temos que procurar dados, ver o que está acontecendo, quais correlações são verdadeiras, quais são falsas. Eu disse ontem mesmo, lá no plenário, houve uma resolução, e não foi do Chaves, não foi do Lula, não foi do ex-presidente se eu não me engano, Uribes, da Colômbia, uma decisão importante para a movimentação da economia mundial, que foi a entrada da China na OMC. A entrada da China na OMC mudou toda a configuração do mundo. Eu estou pesquisando esses dados. A compra de commodities mexeu com as economias de todos os países. Eu não sei até que ponto é isso que justifica muitas das melhorias dos países. Eu não sei até que ponto a demografia, no caso brasileiro isso é nítido, não existe mais uma pirâmide, existe um losango. Para de nascer gente, está com alta produção, aumenta, obviamente, a quantidade de recursos para as capas. Então eu não sei, eu esperava que hoje aqui eu tivesse as respostas, né? Esse debate, me parece que é um debate simplesmente que se joga aqui no parlamento, e aí eu acho que é uma crítica ao parlamento e aos parlamentos, né? Não, vamos ver que lado você está, que lado você está. Eu venho sinceramente para tentar descobrir alguma coisa, procurar entender, e do nosso ponto de vista aqui do Brasil, procurar ajudar a Venezuela. Os venezuelanos, é isso que eu... Não interessa um embate ideológico. Ah, você vai falar, não interessa porque você é dos bacana. Nada disso. Eu sou de Américo de Campos, uma cidadezinha de 4 mil habitantes, filho de pobre, estudei em escola pública sempre, tive que trabalhar para fazer cursinho, portanto não vem me acusar de que eu sou um neoliberal por ser um agente da burguesia. Não, eu quero saber o que tem de verdade nisso. Eu não quero saber de embate ideológico, projetos políticos, isso é coisa das elites ficar discutindo. O professor Gilberto, eu acho que ele mostrou mais ou menos uma certa tendência,
pró-governo da Venezuela, mas ainda teve um pouco de elegância de colocar um pouco do que está acontecendo. Eu acho que aqui, obviamente, é uma casa política, nós temos que pegar gente que tenha embates políticos, que traga embate político, mas não que venha com viés, entre aspas, ideológico. Quero saber de números, de dados, de verdades, qual a correlação, o que acontece na Venezuela. Você tem um embate simplesmente partindo do pressuposto que nós estamos numa luta de classes que longa o século XIX. Não quero negar que haja lutas entre pessoas, entre grupos sociais, nem nada. Depois de todo esse tempo, tem uma profunda desilusão com relação a qualquer embate que se faça aqui. Feito esse introito, eu gostaria de perguntar à jornalista Vanessa, quantos cubanos há na Venezuela? E aí sim, deputado Pellegrini, o discurso de Vossa Excelência foi um discurso bastante razoável. Vossa Excelência traz a boca e traz os ouvidos também, e eu respeito por causa disso. Aí sim nós temos problema, porque em Cuba não há o que nós estávamos ponderando, que eu acho que Vossa Excelência ponderou aqui, que é essa democracia ampla, dos meios de comunicação, porque se começa a ver certo viés ideológico dentro de Cuba com os cubanos, parece que aí sim há uma coisa um pouco mais perigosa, e é isso que me preocupa. Né? Nós podemos criticar a mídia no Brasil, podemos criticar um monte de coisas. Eu acho que os membros do governo aqui defendem isso claramente. Né? Quem está no setor público sabe que de vez em quando se acentua nas tintas para caracterizar certas pessoas com certos carimbos. Eu concordo com Vossa Excelência. Mas essa questão dos cubanos na Venezuela me preocupa bastante. E não é porque está vindo para o Brasil, não vou entrar nesse debate, que aqui no Brasil certamente é por uma questão da saúde. Mas eu quero saber, nas Forças Armadas, ligados aos órgãos de repressão, e também em outros meios, fora o mais médicos, que isso me parece uma coisa que é mais para as tais políticas públicas, mas é saber de Vossa Excelência, saber de Vossa Senhoria, quantos cubanos tem na Venezuela. Concluindo, deputado. Concluindo, só para... Aí fazendo um pouco de graça com o deputado Pellegrino, em São Paulo, certamente, nós não estamos satisfeitos com a violência de lá, nem com a repressão que existe, que eventualmente possa refletir. Mas eu gostaria de sempre se traz o caso de São Paulo aqui e se traz para o plenário. Mas em São Paulo, nós estamos próximos de 10 assassinatos para 100 mil. A média do Brasil é de 25. São Paulo é o estado mais populoso, onde tem mais migrantes. São Paulo que é a maior megalópole, mas São Paulo está fazendo o dever de casa. Eu sei que o Vossa Excelência colocou a Bahia, que é o seu estado, para contrabalançar um pouco com relação a Cuba. Mas gostaria de registrar isso também. Obrigado. Deputado Dr. Rosa. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.